Você já sentiu como se tudo na sua vida estivesse em movimento, menos você? Como se todos estivessem correndo em direção a algum tipo de propósito, enquanto você está parado, preso em um ponto cego da existência? E se eu te dissesse que a resposta para isso não é fazer mais, mas fazer absolutamente nada? Sim, parece contraditório, mas é exatamente aqui que mora o segredo mais oculto da psique humana, revelado por Carl Jung. Segundo ele, há momentos em que a ação, consciente, impulsiva e racionalizada, nos afasta do verdadeiro caminho. E só quando silenciamos o barulho da necessidade de controle é que a alma começa a sussurrar. Esse vídeo não é apenas mais uma reflexão sobre autoconhecimento, é uma jornada profunda por um princípio quase proibido na nossa cultura: a arte de não fazer nada, e ainda assim, permitir que tudo aconteça. Imagine agora a sua mente como um mar agitado. Você tenta nadar contra as ondas, se cansa, se frustra, se afoga em expectativas que não se cumprem. Jung dizia que a consciência precisa parar de lutar, de vez em quando, para que o inconsciente possa emergir. O self, aquilo que somos em essência, está soterrado por mil tarefas, metas e obrigações que colocamos como escudos contra o medo de olhar para dentro. Ao escolher não fazer nada, não reagir, não correr, não decidir, você tira as armaduras que impedem o verdadeiro eu de emergir. E é nesse exato ponto de quietude que a vida começa a se reorganizar sozinha, como se os fios do destino estivessem apenas esperando que você parasse para costurá-los em silêncio. Jung nos ensinou que o inconsciente fala em símbolos, sonhos, sincronicidades. Mas como ouvir essas mensagens se estamos sempre ocupados demais fazendo, forçando, interferindo? É quando você escolhe o nada, o vazio criativo, que essas vozes sutis ganham espaço. De repente, respostas que você buscava há anos aparecem sem esforço. Caminhos que pareciam bloqueados se abrem sozinhos. E o mais chocante, pessoas, oportunidades e eventos começam a se alinhar com algo maior, como se você tivesse sintonizado a frequência certa da existência. E tudo isso acontece não porque você fez mais, mas porque você parou. Essa teoria parece simples, mas ela é quase insuportável para uma mente acostumada ao controle. A verdade é que o silêncio interno, o não agir, exige uma coragem rara. É muito mais fácil continuar se distraindo com tarefas do que encarar o próprio vazio. Mas é nesse espaço entre a ação e a espera que o verdadeiro processo de individuação começa. O processo que Jung acreditava ser a principal missão da vida humana. Não se trata de desistir da vida, mas de confiar que há uma inteligência mais profunda operando por trás do caos. E quando você respeita esse tempo, tudo começa a se encaixar, de um jeito quase mágico. Prepare-se, porque nos próximos minutos você vai entender por que parar pode ser a decisão mais poderosa da sua vida. Vamos explorar juntos como a filosofia de Carl Jung pode te mostrar que o não fazer não é estagnação, mas transformação. Não é vazio, é plenitude, disfarçada. E quando você terminar este vídeo, talvez não veja mais a inércia como algo negativo, mas como um portal para o renascimento do seu verdadeiro eu. Agora, não faça nada depois disso. Apenas observe e veja como tudo começa a se encaixar. A mente moderna foi treinada para reagir. Diante de qualquer desafio, pensamos que precisamos agir, interferir, consertar, lutar contra aquilo que não entendemos. Mas Carl Jung nos mostrou que, muitas vezes, o que mais impede nossa transformação é justamente essa compulsão pela ação. A alma humana não evolui pela força, mas pela entrega. Existe um ponto no qual a verdadeira mudança começa, e ele não está no excesso de movimento, mas na pausa consciente. O paradoxo do não fazer não é um convite à passividade, mas um chamado ao respeito pelo tempo interior. Quando você para, você escuta.
E ao escutar, você compreende. E só ao compreender, você realmente muda. Jung dizia que o encontro com o Self é o momento mais importante da vida. Mas esse encontro nunca acontece enquanto estamos correndo atrás de tudo, o tempo todo. A vida não grita, ela sussurra. E para ouvir esse sussurro, é preciso estar em silêncio. O não fazer, nesse contexto, é uma atitude ativa, não passiva. É uma escolha de permitir que o inconsciente fale. E ele só fala quando a mente consciente se retira. A pausa, nesse caso, é um ato de coragem, porque nos coloca frente a frente com tudo aquilo que evitamos com nossas rotinas frenéticas. Nossos medos, nossos traumas, nossas verdades enterradas. Parar é se abrir para a profundidade que há em você. Imagine que sua alma é como um lago. Quanto mais você se agita, mais a água fica turva, mais impossível é enxergar o fundo. Mas quando você se aquieta, quando você permite que o lago se acalme, a verdade começa a aparecer. Esse é o exato processo da individuação descrito por Jung. A integração das partes ocultas da psique exige tempo, espera, contemplação. E isso só é possível se você sair do piloto automático. A sociedade ensina que parar é perder. Jung ensinava que, às vezes, parar é o único jeito de se encontrar. O mundo te cobra produtividade, mas a alma te cobra presença. E enquanto você tentar atender apenas ao mundo exterior, sua existência será fragmentada, desconectada, insatisfeita. Carl Jung acreditava que o maior sofrimento do ser humano vem da desconexão com o seu self. E quanto mais você tenta preencher esse vazio com ações externas, mais distante fica de si mesmo. O verdadeiro milagre do não fazer está na reconexão com o que é essencial, com o que pulsa dentro de você. Esse é o primeiro passo para que tudo comece a se encaixar naturalmente. E aqui está o segredo que quase ninguém te contou. Quando você para, o mundo não desaba. Pelo contrário, ele começa a responder de outra forma. As sincronicidades aparecem, as ideias surgem, as relações mudam. Porque quando você muda internamente, a realidade externa precisa acompanhar. Essa é a lei invisível que Jung descobriu. O inconsciente molda a experiência. Mas ele só pode trabalhar se você der espaço. Não fazer nada é abrir a porta para que o invisível atue. E quando isso acontece, nada mais é como antes. Carl Jung dedicou sua vida ao estudo do inconsciente, e ele chegou a uma conclusão radical. Há uma inteligência muito mais profunda em nós do que aquela que conseguimos acessar racionalmente. Essa inteligência não se revela pela lógica, mas pelo simbolismo. E a pressa, essa pressa que nos consome, é a inimiga número 1 da revelação simbólica. Quando você não faz nada, você dá um passo atrás e permite que essa sabedoria se manifeste. Jung chamava isso de processo de individuação, a jornada interior em que o ego se curva diante do self, reconhecendo que não sabe tudo, que não controla tudo e que às vezes o melhor é confiar. Os sonhos, os impulsos criativos, as sincronicidades, tudo isso são expressões do inconsciente tentando dialogar com a consciência. Mas a maioria das pessoas está ocupada demais para perceber. Vivem em uma bolha de distrações, correndo atrás de metas externas, enquanto ignoram os sinais internos que poderiam mudar suas vidas. Jung nos alerta. O inconsciente está sempre tentando nos completar, nos guiar, nos transformar. Só que ele não grita, ele sussurra, e o sussurro só pode ser ouvido quando o ruído do fazer o tempo todo finalmente silencia. O que você precisa entender é que o inconsciente tem seus próprios métodos. Ele não age na velocidade do relógio, nem responde a comandos racionais. Ele é cíclico, simbólico, instintivo, e quando você entra nesse estado de pausa profunda, esse não fazer estratégico, você sintoniza com essa frequência. É como desligar o rádio da mente e, pela primeira vez,
ouvir o som do seu próprio ser. As respostas que você busca fora começam a emergir de dentro. O caos ganha forma. A ansiedade começa a ceder. E a clareza simplesmente aparece. A ideia de que é preciso agir constantemente para ter controle é uma ilusão do ego. Jung explicava que o ego é apenas uma parte da psique, a parte que acredita que governa tudo, mas que, na verdade, é guiada por forças muito maiores. Quando você escolhe não fazer nada, você enfraquece o domínio tirânico do ego e dá espaço para que o self conduza o processo. E o self sempre conduz com sabedoria, mesmo que você não entenda isso de imediato. O não fazer se torna, então, uma forma de escutar o invisível, confiar no processo e caminhar por dentro. E é nesse ponto que algo começa a mudar na sua vida. Você nota que os padrões repetitivos começam a se desfazer. Você entende que certas situações se repetiam e descobre como não precisa mais vivê-las. Não foi porque você lutou com mais força, mas porque você parou de resistir. A sabedoria do inconsciente não precisa de esforço. Ela só precisa de espaço. E esse espaço nasce quando você simplesmente não faz nada. Quando Jung falava sobre integração, ele se referia à união entre todas as partes da psique, aquelas que você conhece e aquelas que você tenta esconder. Mas essa integração não acontece no barulho das distrações. Ela se dá no silêncio, na introspecção, na pausa. O não fazer, quando consciente, cria o espaço necessário para que o que foi reprimido finalmente venha à tona. Não como algo a ser combatido, mas acolhido. A sombra, conceito central em Jung, precisa de quietude para se revelar. E só se revela quando não estamos tentando forçá-la a sair. Ela aparece quando paramos de lutar contra ela. E nesse momento, nasce o início da cura. A sombra contém tudo o que você negou em si mesmo: raiva, medo, insegurança, culpa. E o ego faz de tudo para esconder essas partes, nos mantendo presos em um teatro diário de ações compulsivas. A vida se torna uma atuação. E quanto mais você age sem consciência, mais se afasta de quem realmente é. Jung nos ensina que só existe verdadeira liberdade quando todas as partes do ser são aceitas. E essa aceitação exige pausa, exige não fazer, exige olhar para dentro, mesmo quando isso é desconfortável. O que você não faz hoje por medo de encarar, será o que continuará te prendendo amanhã. Nesse processo silencioso de integração, ocorre algo mágico. As energias que antes te sabotavam se transformam em força vital. Jung chamava isso de transmutação psíquica. A raiva se transforma em coragem. A insegurança se transforma em empatia. A culpa se transforma em responsabilidade. Mas esse processo não acontece de forma automática. Ele depende da sua disposição de parar. Simplesmente parar. Deixar que o inconsciente trabalhe, sem interferência. Não fazer nada se torna, então, o ato mais poderoso e transformador da sua existência. Porque é nesse vazio que a alma se reorganiza. É importante entender que não se trata de inércia. Trata-se de um estado de receptividade profunda. Jung acreditava que há momentos na vida em que o agir é um desrespeito ao próprio destino, porque há lições que só podem ser aprendidas na quietude. Quando você não age por impulso, mas por consciência, o que emerge é a ação certa, no momento certo, com a energia certa. Isso é integração. Isso é alinhamento. O que antes parecia caos começa a fazer sentido, e o que parecia difícil começa a se dissolver. Não porque você forçou, mas porque você permitiu. E então, algo que parecia distante começa a se aproximar. Paz. Não uma paz superficial, mas uma paz existencial. Você percebe que a vida não precisa ser uma sequência de lutas intermináveis. Você não precisa estar sempre provando algo para alguém. Você começa a viver com propósito, com significado. A pausa te levou para dentro.
E dentro, você encontrou aquilo que sempre buscou fora: o self, a totalidade. E é aí que tudo começa a se encaixar. Jung dizia que tudo o que não enfrentamos em nós mesmos acaba se manifestando no mundo externo como destino. Ou seja, enquanto você não para entender o que está te movendo internamente, continuará atraindo situações externas que refletem esse conflito. A vida te entrega exatamente aquilo que você precisa para se tornar consciente. E o não fazer é a chave para iniciar esse despertar. Quando você deixa de agir automaticamente, começa a perceber o padrão. E quando percebe o padrão, pode quebrá-lo, não por força, mas por clareza. É aqui que a mágica da sincronicidade entra. Um dos conceitos mais fascinantes de Jung, a sincronicidade, é a manifestação externa de conexões internas. Quando você muda por dentro, o mundo começa a responder. Pessoas surgem, portas se abrem, sinais aparecem. E isso não é misticismo, é psicologia profunda. O inconsciente coletivo se movimenta a partir da sua vibração interna. E enquanto você estiver preso em ações aleatórias, desconectadas do seu verdadeiro eu, essas conexões não ocorrem. Mas quando você silencia, o invisível começa a se mover. O não fazer se transforma num gesto de confiança radical. Confiança de que há uma inteligência maior operando. Jung acreditava que o inconsciente sabia mais do que o consciente. Então, parar é confiar nesse saber. É dizer: eu não preciso ter todas as respostas agora. Eu só preciso escutar. E quando você escuta, você se alinha. E quando se alinha, as respostas chegam. Às vezes como intuições, às vezes como pessoas, às vezes como circunstâncias inesperadas que te colocam no caminho certo. Mesmo que você não tivesse planejado nada, isso é o mais poderoso. Perceber que você não precisa controlar tudo para que tudo se encaixe. Jung falava sobre o princípio da totalidade. A ideia de que existe uma ordem oculta por trás do aparente caos. Mas essa ordem só se revela quando você abandona o controle. O não fazer é o abandono do ego controlador. É uma entrega que permite que a vida faça o que precisa ser feito, através de você. Quando isso acontece, o esforço dá lugar ao fluxo, e tudo, absolutamente tudo, começa a fazer sentido. E é nesse estado que você se torna realmente perigoso. No melhor sentido, porque agora você não age por desespero, mas por direção. Suas decisões não vêm da ansiedade, mas da sabedoria. Você se torna alguém que inspira calma, confiança, profundidade. Porque você descobriu algo que poucos sabem, que há um poder gigantesco em não fazer nada. Não como fuga, mas como forma de permitir que o que é verdadeiro em você finalmente floresça. Agora, talvez você esteja sentindo algo diferente. Uma inquietação, uma vontade de testar, de experimentar esse não fazer com outro olhar. E isso é natural. Porque como Jung nos ensinou, a consciência não volta atrás. Uma vez que você enxerga o mecanismo, não consegue mais viver como antes. O silêncio agora não é vazio. Ele é pleno. Ele é criativo. Ele é fértil. É no silêncio que a alma começa a falar. E quando ela fala, tudo ao seu redor muda. Porque o mundo que você enxerga é o reflexo do mundo que existe dentro de você. Mude por dentro. E o universo responde. Você não precisa mais correr. Não precisa mais provar nada. A sua existência já é válida. Jung dizia que o propósito da vida não é ser perfeito, mas ser inteiro. E ser inteiro exige tempo, profundidade, quietude. Você não precisa se corrigir o tempo todo. Você precisa se escutar. Quando você parar de tentar consertar tudo, começará a ver que muitas coisas não estavam quebradas, apenas estavam fora de lugar. E o que coloca tudo no lugar é essa pausa. É esse não fazer estratégico, consciente, libertador.
A transformação não acontece quando você força. Ela acontece quando você permite, quando você deixa de se boicotar com ações vazias e começa a se permitir apenas ser. Jung acreditava que o verdadeiro poder humano não estava em vencer os outros, mas em integrar a si mesmo. E a integração é silenciosa, é sutil, é progressiva, mas acima de tudo, é inevitável, desde que você permita que ela aconteça. E isso começa quando você não faz nada. Neste exato momento, você tem uma escolha: continuar no ciclo da pressa, da reatividade, da busca desesperada por respostas, ou parar, silenciar, confiar, permitir. A escolha é simples, mas transformadora. Porque quando você escolhe não fazer nada, o self faz tudo. A vida se alinha, as sombras se integram, o inconsciente se manifesta. E de repente, sem esforço, sem desespero, tudo começa a se encaixar. E agora que você sabe disso, o que vai fazer? A resposta certa não é agir. Não ainda. Apenas respire, sinta, escute. Porque às vezes não fazer nada é exatamente o que falta para que tudo finalmente comece a acontecer. Se esse vídeo tocou algo dentro de você, aquela parte silenciosa que sempre soube que havia algo mais profundo esperando para emergir, então não deixe essa consciência escorrer pelos dedos. Curta o vídeo agora, se inscreva no canal e ative o sininho, porque aqui, cada novo conteúdo é um mergulho ainda mais fundo na jornada do autoconhecimento e da transformação interior. E se você sentiu que isso precisa ser ouvido por mais alguém, compartilhe. Pode parecer um simples gesto, mas talvez você esteja levando exatamente o insight que alguém precisava para mudar de vida. Afinal, a verdadeira revolução começa dentro. E às vezes, começa quando você decide não fazer nada, mas faz isso com consciência.